O que nós fazemos com o incrédulo do Tomé? Vamos ler hoje aquele episódio que Tomé não creu no que lhe disseram. E qual foi a resposta de Jesus? A verdade é que Jesus aparece para ele depois das suas palavras e nós vamos aprender com a resposta, com a maneira que Jesus tratou a Tomé. E eu penso que nós temos que aprender a ser mais como Jesus. Quero saudar já você neste dia com a paz do Senhor Jesus e te convido a abrir a Bíblia, se você tiver disponível aí, em João capítulo 20. E nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 29 deste texto. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé, Jesus, olha aí: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Versículo 29 e último. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Glória a Deus. Então estamos aí com o caso de Tomé, que, parecendo com alguns crentes que talvez eu ou você possa conhecer, diz: eu não creio, isso é exagero e etc., não é? E não acreditaram ainda que todos os demais apóstolos contaram para ele da primeira visita de Jesus. E essas não eram pessoas infantis, brincalhonas, pelo que eu entendo do contexto bíblico, não só com certeza homens adultos, mas pessoas, né, servas de Deus, homens sérios, e que contaram a Tomé. Mas mesmo assim, Tomé falou estas palavras tão fortes, tão repetidas, tão, né, enfim, que entristeceria as pessoas, porque ele não só disse: olha, para ser sincero, eu não creio. Se eu ver, tudo bem, mas ele não falou só isso. Tenho que ver, e se eu não tocar, e na mão, e no lado, e todo aquele exagero de palavras tão fortes, mas isso era o que ele era. E aí nós aprendemos algo muito interessante, que nós, diferentes uns dos outros, temos as nossas coisas, as nossas maneiras, naquilo que nós somos cri-cris, naquilo que nós não temos fé, enfim, coisas espirituais e coisas naturais e humanas. Cada um de nós somos indivíduos diferentes e aqui nós vemos uma falha, uma coisa que não era positiva, não era bom para Tomé, mas ele era isso. E muitas vezes a gente fala isso de alguém: minha irmã é assim, né? Ela é difícil, mas ela é isso. Né? Às vezes eu falo até de mim mesma, eu falo com a missionária Vânia, minha amiga, eu digo: mas o que eu vou fazer? Eu sou assim mesmo, né? Esse é o meu jeito de ser. Então, claro que nós queremos, e isso não é uma coisa final, não deve ser, nós devemos sempre buscar melhorar, aprender, crescer, enfim, mas a realidade é que se não fizermos nada, se não buscarmos a saída daquilo que nós nos encontramos daquela maneira, vamos permanecer assim. E tem gente, não é? Até tem muito ditado, né? Que é árvore que nasce torta e aquela coisa toda. Então Tomé tinha esta postura e falou estas ditas palavras muito fortes. Agora, 8 dias depois, Jesus aparece no meio deles outra vez e Tomé desta vez estava lá. E a grande pergunta para o nosso aprendizado neste dia é: como Jesus reagiu às palavras de Tomé? É muito interessante que a reação de Jesus, a maneira que Jesus falou com Tomé, porque depois que ele disse: Paz seja convosco, para todos, ele virou-se para Tomé e falou com ele. E repetiu as palavras que Tomé usou.
Mas ele ali não ridicularizou a Tomé, ele não humilhou a Tomé, ele não ofendeu a Tomé, ele não ignorou a Tomé, pelo contrário, foi com quem ele logo depois de ter saudado a todos foi falar. E eu encontro esta postura, uma postura de paciência para com Tomé. Porque se Jesus, ao ouvir as palavras, que agora é a prova, não só nós sabemos que ele escuta e sabe tudo, mas ao ele repetir as palavras de Tomé, nós que lemos o caso, temos a segurança que ele ouviu. E Tomé também, os demais estavam ali, mas nós também, que estamos aprendendo do texto. Amém? Então, Jesus podia ter ignorado aquilo, mesmo conhecendo as palavras. Muitos de nós tomamos essa postura. No entanto, Jesus foi paciente para com Tomé. Ele não ignorou a fraqueza, a debilidade, qualquer que fosse ela, de que ordem fosse, que talvez nem nós podemos medir e reconhecer ao certo, mas Jesus sim. E ele, de qualquer maneira, foi paciente. Por quê? Porque a primeira coisa que ele foi falar com Tomé e dar para ele o benefício que ele, com suas palavras, disse: para eu crer, eu precisaria disso. E Jesus ali, ele foi respeitoso, ele podia fazer esta exposição contra Tomé de várias maneiras que nós conhecemos, líderes e pessoas de sucesso, que numa oportunidade como essa, ridicularizaria a outra pessoa. Ah, você queria tocar, e etc. Não, essa foi a postura de Jesus. Jesus não só foi paciente para com ele, Jesus foi respeitoso para com ele, para com as suas palavras. Ele respeitou o que ele disse, mesmo que o que ele disse era, de certa forma, tolo, exagerado, mas Jesus tomou aquelas palavras respeitando para que servisse de lição para ele mesmo. Mas não uma lição que o humilhasse, não uma lição que ele se sentisse rejeitado de forma alguma. Mas a lição foi tão boa, tão bela e tão amorosa que Tomé só pôde, praticamente chorar ali. Ele diz: Deus meu, Senhor meu. Ou seja, ele não tinha nem palavras, para explicar, para sair daquilo que ele foi, ele mesmo confrontado, mas de uma maneira tão linda, tão maravilhosa. Agora eu quero observar com você um pequeno detalhe. Ele foi paciente, Jesus, Estamos analisando como é que Jesus agiu com Tomé. Jesus foi paciente, Jesus foi respeitoso, são as palavras que eu escolhi para entender isso aqui, mas ele não deixou de admoestar. Ele não deixou de fora o nosso puxãozinho de orelha. Ele, depois de falar: chega aqui, Tomé, toca na minha mão, põe aqui a sua mão no meu lado. E aí ele disse: não sejas incrédulo, mas crente. Então, o tom de voz de Jesus, este que eu falei agora com você, como eu creio que foi, claro, isso é subjetivo, pode não ter sido desta maneira. No entanto, lendo este texto, eu vejo a firmeza da demonstração mais amorosa, porque está no contexto do demais que ele fez. A maneira que ele tratou a Tomé. E este é um aprendizado para nós. Nós devemos ser pacientes, porque é bíblico não só o que Jesus fez aqui, a palavra reitera isso algumas vezes, sermos pacientes para com todos. Nós devemos ser respeitosos, tolerantes no sentido de respeito, mas não no sentido de aceitar o pecado. Mas nós não podemos deixar de fora, pacientes, respeitosos, mas não podemos deixar de fora a admoestação, porque esta mostra a verdade, o caminho e, com poucas palavras, com amor, diz: olha, você não deve estar aqui, mas deve estar aqui. A palavra de Deus não diz isso, mas diz isso. A sua posição revela ou mostra que você está sentindo assim, mas Deus te quer aqui. Então eu estou fazendo algum paralelo de admoestações, que somos nós que devemos ser usados para as pessoas que estão ao nosso redor, o seu filho, a minha filha, o nosso esposo, a esposa, um amigo, um irmão, que nós possamos ser usados por Deus
para seguir os passos de Jesus, com paciência, com respeito, mas a admoestação do Senhor seja parte da nossa interação com cada um. Amém.